Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no terceiro capítulo da primeira carta de Pedro. Um capítulo que traz dicas importantes, conselhos para uma boa vida cristã. O verso 1 começa afirmando que uma mulher amorosa e respeitadora pode fazer muito pela conversão de um marido descrente. Seja fiel, confie em Deus e assim, por sua influência, por suas orações e sua postura, seu testemunho, você poderá ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, no sentido de converter um marido que não acredita em Deus, que não aceita a palavra dele, mas você, como uma Bíblia viva, poderá ser muito eficaz nas mãos de Deus. Versos 1 e 6 trazem aqui um conceito meio complicado para pessoas que vivem no século XXI. Ele fala sobre sujeição. A mulher deve se sujeitar ao marido, mas não deve dar lugar ao medo. Então, essa sujeição tem que ser bem entendida. Assim como nós nos sujeitamos voluntariamente e por amor ao nosso Deus Criador, porque sabemos que Ele quer o nosso bem, Ele nos protege, a sujeição, no conceito bíblico, tem que ver também com essa relação de amor, de confiança, de total confiança. E a Bíblia também fala de mútua submissão. Na verdade, ambos, homem e mulher, se sujeitam voluntária e amorosamente um ao outro. Verso 3. É claro que o princípio se aplica também aqui a homens e mulheres. Uma vida de vaidade e ostentação é incompatível com o cristianismo. E tanto o homem quanto a mulher podem incorrer nesse problema e desviar o foco de Jesus, vivendo assim uma vida de ostentação e de priorizando coisas que não têm valor, não têm sentido. Penteados elaborados e caros, joias e roupas finas não combinam com a vida de uma cristã que deseja ir para o céu. É o que deixa claro também o verso 3. A beleza da mulher não deve ser meramente exterior, mas principalmente interior, um espírito dócil e tranquilo. Verso 5, coloquemos nossa esperança em Deus, não nas coisas da terra, que são tão passageiras, efêmeras. Só Deus realmente é a nossa verdadeira confiança, é a nossa verdadeira esperança, por isso devemos colocar nele a nossa esperança, os nossos anseios, os nossos sonhos e nossos planos. Verso 6 nos ensina a praticar o bem e não darmos lugar ao medo se mantivermos comunhão com o Todo-Poderoso. Nós praticaremos sim o bem e o medo não nos dominará se nós estivermos vivendo intimamente com o nosso Deus, bem pertinho dele. Verso 7 diz que não é sábio para lidar, se você não é sábio para lidar com uma mulher e amá-la, melhor não casar e fazer alguém infeliz. O homem precisa realmente muita sabedoria, ter disposição para ser um verdadeiro homem, aquele que Deus espera que ele seja, para então pensar em desposar uma mulher a fim de fazer ela ainda mais feliz. Há homens que se casam sem maturidade e não se preparam para a vida conjugal, levam na brincadeira e isso, infelizmente, traz muito sofrimento. A mulher tem tanto direito ao dom da graça quanto o homem. No reino do céu, todos têm os mesmos privilégios, é o que nos ensina também o verso 7. Que fala também que se você decidiu tirar uma mulher de casa, da casa dos pais, e casar-se com ela, então você deve amá-la e honrá-la como sua esposa e co-herdeira do céu. Deus não ouvirá as orações de um homem que trata mal a esposa. O verso 7 aqui traz muitas revelações importantes e essa é mais uma delas. Você, homem casado que trata mal sua esposa, saiba que suas orações não são atendidas por Deus. Ele se recusa a ouvir as orações hipócritas de um homem que trata mal sua esposa, aquela a quem ele deveria amar e que deveria ser o primeiro objeto de suas mais altas considerações, de sua simpatia, de seu carinho, de seu amor, enfim. O marido deve ser sábio no convívio com a esposa e tratá-la com honra. É o que Deus espera dos homens casados. Verso 8. Sejamos unidos, amemos uns aos outros, sejamos compassivos, misericordiosos e humildes. Essa é a vontade do nosso Deus. Verso 9 diz que não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Essa é a atitude que se espera de um cristão. Verso 10. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tremenda verdade. Grande conselho. Verso 11. Afaste-se do mal e faça o bem.
Busque a paz com perseverança. Devemos ser proativos na busca da paz. Buscar a paz, não apenas esperar que ela nos chegue até nós. Devemos ser promotores da paz, é o que Deus espera também de nós. Verso 12. Deus recusa a oração hipócrita daqueles que praticam o mal, ou seja, pecam conscientemente. Mais um motivo para a recusa de Deus em relação às orações daqueles que são hipócritas. Verso 12 ainda diz que, assim como Deus rejeita a oração de um marido tirano, ele ouve a oração de um justo. 14. Felizes os que sofrem por praticar a justiça. E o 15 diz que para santificar Cristo em nosso coração, precisamos dar o coração para Ele e andar com Ele. Às vezes ganhamos mais com o modo como respondemos do que com a resposta em si. E às vezes é melhor ganhar um irmão do que vencer uma luta teológica ou uma luta ideológica. Nossas respostas sempre devem ser temperadas com mansidão. Para estar prontos para testemunhar, devemos buscar a santificação e o conhecimento. O verso 15 aqui de 1 Pedro, capítulo 3, é um dos versos que mais incentivam a boa apologética. Ele diz: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão. Note como Pedro une aqui a razão com a esperança ou a fé. O cristão verdadeiro, o cristão que defende com sabedoria a sua fé, ele vai usar essas duas ferramentas: a sua fé, a sua esperança e também a razão, a racionalidade, o bom conhecimento. Esse é um verso realmente muito importante. Verso 17 diz que quem sofre por prazer, ou melhor, quem sofre por fazer o mal, está apenas colhendo o que plantou. Quem sofre por fazer o bem está seguindo os passos de Jesus. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Versos 19 e 20, por meio de Noé, Jesus pregou aos espíritos em prisão que viveram antes do dilúvio. Esse é um verso que às vezes é mal compreendido. Alguns acham que estaria aqui uma ligeira alusão a alguma coisa como o espiritismo, por exemplo, mas realmente o contexto não fala disso, e o contexto de toda a Bíblia nos ensina algo bem contrário a isso. Na verdade, quem pregou a esses espíritos aprisionados pelo pecado antes do dilúvio foi Noé, o servo de Deus, a pessoa que Deus usou para realmente levar essa mensagem de salvação ao mundo que estava totalmente depravado. Quantos espíritos vivem em prisão no pecado hoje em dia, aguardando que alguém lhes leve a libertação em Cristo? Seja você também como Noé, leve liberdade aos espíritos, às pessoas que estão hoje em prisão, presas por uma vida de pecado. Verso 20, Pedro cria no dilúvio global, portanto Pedro era um criacionista. Assim como concedeu tempo aos antediluvianos, Deus espera pacientemente concedendo tempo de graça, hoje também, às pessoas que ouvirem a mensagem pregada pelos seus servos. Precisamos pregar com todas as nossas forças e recursos enquanto construímos a arca, entre aspas, para a nossa família. Façamos como Noé, sejamos como Noé, o patriarca. Construamos uma arca para a nossa família e para todos aqueles que quiserem ser salvos nela também, e preguemos o Evangelho enquanto fazemos a obra de Deus. E mais importante, mantenhamos nossa família dentro da arca. Assim como ele salvou a família dele, que Deus nos ajude também a salvar a nossa família, protegida dentro da arca chamada Jesus Cristo. Verso 21, enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos ter uma boa consciência diante de Deus. Deus não está preocupado com uma purificação meramente exterior. Ele quer purificar nossa consciência. 21 ainda diz que o capítulo nos mostra aqui, que o capítulo culmina com o apelo para o batismo. E eu pergunto, você já foi batizado? Se não, o que está esperando? Faça esse pacto com Deus, faça esse casamento com Deus e confirme publicamente a sua decisão de amar a Jesus para sempre e estar sempre com Ele. Verso 22 termina o capítulo dizendo que nossas esperanças estão centralizadas no santuário celestial, de onde Jesus virá para nos salvar. Busque a Cristo todos os dias e pela fé entre no santuário celestial, onde Ele está intercedendo por nós e realizando uma obra muito importante em nosso favor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na presença de Jesus, nosso Salvador, Senhor e amigo.